pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no Falando de Negócio com o Ricardo Câmara. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a aplicação correta de fitas para ACM. A gente vê que no mercado aí tem algumas aplicações corretas, outras não, algumas chapas soltando e outras ficando coladas a vida inteira. Por que isso acontece? O que podemos evitar? E para esse assunto de hoje nós trouxemos duas autoridades no assunto, que é o Dário da Deri. Olá, pessoal. E o Newton Santana da Deri. Esses dois caras aqui vão trazer muita informação que com certeza vai fazer total diferença para o seu negócio. Dário, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer uma aplicação correta da fita no ACM? Qual é o procedimento que o nosso instalador precisa entender a importância dele? Qual é o passo a passo que você pode passar para a gente agora? É isso aí. Falando na aplicação, tem algumas informações, alguns procedimentos que é necessário considerá-los e fazê-los na prática. Sim, né? sim. Para não ouvir o que a gente sempre ouve aí, o aplicador comentando que tem uma chapa soltando em algum ponto dela. E é comum isso no mercado, o pessoal, Infelizmente. né? Infelizmente, né? Infelizmente é comum porque nós que viajamos no Brasil inteiro, Sim. a gente percebe que algumas aplicações em fachadas de prédios e lojas principalmente, a gente já percebe que há um espracamento. Sim. Tá? Então, na nossa opinião, na nossa concepção de conhecimento, ali faltou a adesividade do produto. Sim. E o que é fundamental também, quando eles aplicam uma fita às vezes não compatível, Isso. tá? Se pelo menos eles pressionassem, Sim. ajudaria um pouco a migrar o adesivo para o substrato. Ok. Então essa é uma das razões que a gente percebe, primeiro, às vezes uma fita inadequada, Isso. e segundo, o procedimento de aplicação. Sim, Mas correto. o Dário Fagundes tem conhecimento desse assunto, Sim, a gente sim. vai dar uma pincelada, deixar marcante esse assunto para tirar todas as dúvidas que os aplicadores têm. Isso é um maior objetivo da gente aqui nesse vídeo, Dário, Newton. A gente vê muitas perguntas aí, a dúvida do pessoal. Então, vamos tentar passar para o pessoal que está assistindo a gente qual é o procedimento realmente que a gente tem que fazer e não pode deixar de fazer. Com certeza. Eu acho que deixar de fazer talvez seja o mais perigoso. É né? aí que está faltando. Com certeza. Então, Dário, explica pra gente aí. Tá bom, vamos lá. Bom, qualquer aplicação inicia primeiramente pela limpeza. Sim. Independente de qual seja o produto que você vai, o objeto que você vai fazer a fixação ali, Isso. a limpeza é o que vai determinar uma aplicação, uma colagem segura e permanente, né? Atualmente nós vemos o pessoal utilizando álcool de posto, thinner, né, para fazer a limpeza. Só que o melhor produto para retirar qualquer impureza da superfície é álcool isopropílico, que é o mais concentrado para retirar ali qualquer sujeira. Então vamos dar só um toque aqui. É importante frisar que álcool, etanol, qualquer outro produto não é indicado. Não é uma questão só de usar álcool, Já né? vimos querosene. Querosene, olha só. É. Então não é uma questão só vou usar álcool, não é isso, E né? mais esses produtos mencionados aí, mais atrapalha do que Isso. ajuda Sim. a colagem, o adesivo a ancorar na superfície. Certo. O álcool isopropílico é um produto mais concentrado ali para retirar qualquer impureza Isso. dessa superfície que nós vamos fazer a colagem. Sim. Tá? E a princípio, em seguida, vem a maneira de aplicá-lo sobre a superfície e o substrato utilizado para retirar. Isso. Por exemplo, estopa é algo que é prejudicial para fazer a colagem. Seria pela questão de soltar aqueles pelinhos, Isso, vaziados. Então, E eu entendo, desculpa até te cortar, mas quando você falou de estopa, talvez a gente tenha que tomar um pouquinho de cuidado nos panos em gerais também, Com né? certeza. Eu vejo que tem muito pano, né? Isso, legal. Então vamos frisar tem isso. muito pano que ele também solta fiapo e acaba atrapalhando, né? O pessoal acredita que não, porque no momento que eu faço a limpeza e faço a fixação ali, ou aplico a fita, ele demonstra pra gente que fez uma ancoragem e vai ali permanecer bonitinho como desejamos. Mas depois de um longo período ou curto, ele apresenta algum trecho ali sem adesão, já a chapa soltando, e aí a princípio é relacionado à aplicação, à limpeza. Né? Sim. Então você comentou comigo que o primeiro ponto, né, é a limpeza. O substrato que a gente está colando, Dário, também é importante. Eu estou colando isso no ferro, no alumínio. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Eu preciso considerar a superfície que eu estou aplicando. Sim, também, né? de que material é, né? Porque aí a gente vai entrar um pouquinho o tipo de material, se eu vou necessitar de um primer ou não. Hoje a maioria atualmente precisa de um primer. Sim. Por exemplo, tecnicamente nós chamamos de energia superficial. Sim. Isso aí é um material onde a baixa energia superficial é um material que ele
ele faz com que leva maior tempo a fita ter 100% de ancoragem, de adesão na superfície. E a alta energia superficial ele dispensaria o primer, porém a fita teria uma facilidade muito grande do adesivo ancorando na superfície. Ótimo. Nós vamos até fazer um teste prático aqui, experimentar na prática, né, uma fita com primer e sem primer numa chapa de ACM. E outra coisa, esse teste o instalador de ACM deve fazer ele também, né? Ele pode fazer. Antes de fazer uma colagem, até para ele entender o tanto de verdade que a gente está colocando e seriedade nesse teste aqui. Isso seria legal ele fazer até na empresa dele com os funcionários, eles terem essa percepção de força, de ancoragem, né? A diferença que faz o primer na prática, né, utilizando para a fachada aí, e já considerando esses dois pontos, já vai garantir aí uma aplicação permanente segura. Tem um outro que nós vamos abordar também, que relaciona a espessura da fita. Sim. Também é muito importante, considerando a altura e as dimensões da chave. Porque não é só limpeza, é fita, aplicação e vamos dizer assim, você conduzir o produto certo para cada instalação também, né? É importante a gente trocar um pouco, quando a gente fala primer, posso que na cabeça do instalador, primer para ele é uma palavra assim muito superficial, que não leva nada. Então, o primer ele é um promotor de adesão. Ótimo. Ele promove a adesão, ele traz aquela fita para aquele substrato. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Primer, porque existe o primer locomotivo. Isso. Então, você tá tem vários tipos de primer, né? O primer, ele é um promotor de adesão. Sim. Certo? Então, isso vai ajudar muito na cabeça do aplicador. E até pegando também o gancho do que o Nilton falou, é bom entender o seguinte, existe o primer certo para cada produto, né? Eu não posso pegar um primer de outra marca ou de outra aplicação e entender que eu posso passar aqui no ACM e vai ter a aderência, a ancoragem correta, não é isso? Exatamente. Até porque o primer ele é desenvolvido para trabalhar com adesivo acrílico da fita para essa aplicação. Quando eu uso um primer de uma marca diferente de uma outra aplicação, que não se iguala à ACM, a fachada aqui, ele não conversa com o adesivo ali, em questão de pouco tempo ele apresenta. Ele pode até piorar a situação. Ele vai piorar a situação, ele vai acabar soltando as segundos. Então legal. Então nós vamos mostrar agora para vocês um testezinho muito bacana de aderência, onde a gente vai utilizar ali o primer da maneira certa, a fita da maneira certa, a pressão na fita da maneira certa, e a gente mostra agora isso aqui na prática para vocês. E aí, pessoal, agora vamos fazer a aplicação correta na prática. Dairo, mostra pra gente aí qual o procedimento que a gente tem que seguir na risca para ter uma melhor aplicação da fita. Isso aí. Como mencionamos no início, o álcool isopropílico, tá? Esse frasco aqui ele tem um detalhe muito importante, que é esse bico aqui, o borrifador. Qual que é a importância dele quando eu não utilizo? Porque quando estamos utilizando somente o bico do próprio frasco, eu utilizo dessa maneira, umedecendo o pano. E o pessoal, Ricardo, ele acabou de fazer a limpeza e quando ele molha novamente aqui, ele utilizou um pano que ele acabou de tirar a sujeira da superfície. A sujeira foi toda para dentro do álcool, né? Exatamente. Contaminamos o álcool, né? A sujeira estava na superfície do pano e trouxe para dentro do frasco. Sim. Ou seja, eu estou sujando novamente aqui a superfície. Isso. Então, com o borrifador, ele facilita bastante e impede esse detalhe. E também a economia também na utilização, né? Desnecessário jogar tanto álcool ali num pano, num papel, umedecer de forma exagerada e você não vai usar isso, né? Vou acabar utilizando muito mais produto do que realmente precisa. Correto. E aí, automaticamente, vai indo muito mais do que ele realmente necessitaria para uma determinada fachada. Correto, perfeito. Projeto. Então aqui nós vamos fazer a utilização de o quê? 1, 2 papéis. O que é preciso aí para a gente fazer? Olha só, isso aí é uma pergunta muito importante. O que acontece na prática, às vezes a chapa chega, né, e fica aguardando ali, fazer toda a estrutura, aplicar ali na obra, no prédio. Sim. Enquanto isso, a superfície fica recebendo muita sujeira lá. Né? Certo. Então, quando eu tenho um produto muito sujo, eu indico primeiro usar um pano seco, né, só para tirar o mais grosso ali daquela sujeira. Isso. Tá? E em seguida, sim, eu utilizo um segundo pano umedecido com o álcool, né? Aqui, álcool isopropílico. Isso. Tá? Sim. Um detalhe muito importante que nós sempre damos a dica ali, pessoal, é que eu passei o álcool isopropílico no paninho aqui e eu observo se ele apresenta uma certa quantidade, uma grande quantidade de sujeira. Certo. Se ele apresentou, eu posso dobrar ele novamente, eu pego um segundo paninho
e passo novamente até o ponto dele não mais apresentar sujeira na superfície. Então, vê se eu entendi bem. É interessante a gente ter essa certeza que a placa não está tão suja para eu começar a fazer uma limpeza da maneira correta, né? Exatamente. Senão eu vou o quê? Gastar muito material, achar que limpei e não limpei também, né? Não limpei. Eu posso passar uma única vez, Isso. sair, demonstrar bastante sujeira aqui, Sim. porém eu não passei uma segunda, porque enquanto apresentou sujeira aqui, Isso. ele demonstra Ainda para tem mim sujeira que lá, né? uma porcentagem vem para o nosso pano aqui, mas a outra ainda permanece na Ótimo. superfície. Então é importante eu passar uma segunda vez, Sim, tá? sim. Não a primeira que eu fiz aqui, onde veio a sujeira, Isso. mas do outro lado que ainda está ali. Dário, é muito importante, há muitas perguntas o seguinte, eu preciso antes da limpeza utilizar alguma coisa, tipo uma lixa, um abrasivo, para criar alguma ranhura? O que você indica de fazermos antes da limpeza em si? É preciso fazer isso? Assim, é importante fazer isso, inclusive. Na parte de trás da chapa aqui, o pessoal utiliza muito a própria bucha aqui. Sim. Né? É uma bucha já conhecida por todo mundo aí, Isso. utilizada para lavar louça. Bucha de lavar louça comum, claro, nunca foi utilizada, está nova, não tem gordura, não tem nada, né? Exatamente. Tá? E obviamente nós utilizamos esse lado dela aqui para passar sobre a pintura aqui. Então eu venho bem no trecho onde vai receber a fita aqui, ó. Então nós... Talvez não dê para ver daí, depois a gente bota um close, mas a gente percebe aqui um pouco dessa tinta, né, Dário? Exato. E realmente tirou uma pequena camada de tinta e automaticamente já criou, eu consigo ver daqui, vai ser difícil ver da câmera, que criou uma micro ranhura aqui, ó. É visível aqui na chapa. Exatamente. Essa micro ranhura aqui é onde vai receber o adesivo da fita. Tá? Sim. Ela não vai ancorar somente na pintura na parte de trás da chapa, mas ela diretamente no alumínio aqui da própria chapa que nós vamos aplicar a fita. E lembrando que não precisa também arrancar a tinta toda, né, Dário? Não, é só, como a gente falou, uma micro ranhura. Exatamente. Vai passar a esponja ali, essa parte verde abrasiva, e vai criar essa micro ranhura. Então, assim, é o suficiente para essa ancoragem ficar mais profunda, né? E pegar, como você disse agora, né, no alumínio também. Com certeza, Tá? Então agora nós podemos iniciar a nossa limpeza. Isso, tá? vamos lá. Esse trabalho com a bucha micro ranhura é feita anteriormente a limpeza com o álcool isopropílico que nós faremos agora. Correto. Então, já que nós passamos a bucha e agora temos presente na superfície esse pó da pintura aqui, nós passamos um primeiro paninho ou um papel. Tá? Igualmente agora, só para tirar esse mais grosso. Seco, aqui, né, Dário? Não usou nada aí, né? Não aplicamos o álcool nele aqui, só para ele tirar essa superfície, essa sujeira da superfície. Esse pó, essa poeira, né? Para tirar esse mais grosso. Isso. Tá? Para ele tirar esse pó aqui. Aí aqui tá bacana para receber um pano diferente desse aqui, tecido com o álcool. Até mesmo porque esse que você usou, ele já está contaminado de sujeira. Exatamente. O álcool ali não vai adiantar de nada, né? Não, se eu utilizá-lo agora, eu vou, na verdade, aplicar um pano sujo na superfície onde eu desejo que esteja limpo. Então também é bom entender que não pode ter essa economia toda de papel ali, vou reutilizar ele, nós estamos falando de uma limpeza. Isso não é interessante. O mais importante para nós aqui é uma superfície limpa. Ok, exatamente. Então, álcool agora, né? Isso, exatamente, utilizando com esse biquinho aqui, borrifador, tá? Ó, legal que ele já umedeceu a superfície aqui de uma maneira... Repara que o borrifador fez com que jogasse pouco álcool, o suficiente, não aquele desperdício ali, como geralmente faz, virando álcool. Então, só o borrifador ali, ele fez o quê? Evitou a contaminação, como o Dário comentou aqui, de não ficar usando toda hora, e ao mesmo tempo, pouco produto sendo utilizado, e não aquele desperdício que a gente vê aí utilizando o álcool. Então, como é que seria agora aí, Dário? Então, aqui eu passaria dessa maneira aqui, ó, bem na superfície onde nós fizemos a abrasão aqui. Talvez, não sei se o pessoal vai conseguir. Isso, já estou observando aqui um pouco de sujeira mas aí. ele trouxe pra gente a sujeira aqui. Isso. Nesse momento aqui, eu não utilizo esse mesmo lado aqui, ó, senão ele apresenta a sujeira aqui, eu vai devolver ela, né? Isso. Exatamente. Se for um pano ou um papel que ele permita utilizar do outro lado, aqui, ó, ele está bem seco aqui, está limpinho, tá? Então eu posso novamente passar aqui. Uma segunda passada ele já não demonstra sujeira na superfície dele aqui, ou seja, ele está falando para mim que ele trouxe toda a maior parte da sujeira na primeira passada. Isso. Né?
e agora na segunda não veio nada. Agora a superfície está pronta para receber um primer que nós vamos comentar um pouquinho dele. Legal. Uma pergunta também, Dário, que é muito importante. Muitos acham que o primer só deve passar no substrato, na estrutura, e não na chapa. O primer é importante em ambas as faces, tanto o substrato quanto a chapa em si? Sim, ele é muito importante. Nós vamos fazer um teste bem legal aqui na prática, vamos perceber isso aí. E ele vai fazer o mesmo papel de ser promotor de adesão tanto na chapa como na estrutura lá. Isso, nós sabemos que nós temos diferentes tipos de estrutura lá, né? Tá lá um ferro alumínio, algumas recebem determinado tipo de pintura, outras não. Isso. Tá? E a importância dele aí está sendo utilizado lá. Ok, então vamos lá. Tá? Então aqui nós temos uma superfície limpa já com a micro-ranhura que nós... Ricardo, agora nós vamos fazer a aplicação do primer na superfície. Sim. Aqui, tá? E já aproveitando que é o momento dele aqui, para deixar a dica assim que eu umedecer o pano, sempre devolver a tampinha aqui para não deixar o frasco aberto. É um produto químico. Isso. E aí para não perder a... E vai evaporar ele com muita rapidez, exatamente, né? Isso. Ótimo. Não evapora todo assim, o Isso. produto dentro da lata, mas a sua composição e eficiência acaba sendo perdida. Ok. Quando eu não devolvo a tampinha aqui, não preciso fechar até o final, mas só uma volta aqui. Lembrando que o que você falou é interessante, não é a questão de evaporar ele todo, é perder a propriedade dele mesmo, é isso que é o mais importante, né? E depois, na prática, ele acaba não fazendo o papel dele que deveria lá. Ótimo, legal. Fica mais difícil acharmos o que ocorreu soltar da chapa ou da estrutura. Ótimo, perfeito. Então, na aplicação aqui, onde fizemos a abrasão atrás da chapa, vamos aplicar somente na metade para fazer aquele teste legal. Tá. Então, uma metade vai estar com primer e a outra sem primer. Poxa, legal, para a gente poder mostrar aí a diferença, né? Tá. A melhor forma de aplicá-lo não é encharcando o paninho, tá, ou o papel toalha que nós estamos utilizando. Certo. Agora é só uma fina camada que nós vamos fazer. Isso. Tá, então eu umedeci aqui, devolvo a tampinha como comentei. Sim. E lembrando que não pode ser mais de uma camada, é isso mesmo, Dário? A melhor maneira de aplicar é assim, ó. Uma única camada. Sentido único, uma fininha camada. Isso. Tá? O primer ele é um produto que ele possibilita uma segunda camada em cima dele mesmo. Certo. Então ele evapora muito rápido, igualmente ao álcool isopropílico. Então quando eu passo a primeira, ele vem evaporando. Se eu voltar com o pano umedecido, eu formo uma segunda camada em cima dele. Isso aí possibilita uma delaminação. Ótimo. Né? Soltaria dele mesmo. Então, o interessante é que seja uma única vez num sentido só. Exatamente. Né? Ótimo. Tá? E aqui nós vamos fazer aquela nossa brincadeira lá, o teste prático. Tá? Vamos aplicar. Lembrando que isso aqui não é uma aplicação, nós estamos fazendo um teste de aderência com e sem primer. Tá, então a primeira trecho de fita aqui com o primer, uma segunda aqui sem o primer, porém com a superfície limpa, álcool isopropílico, tá? Deixa eu dar olha só, o teste que o Dário fez aqui, ele dobrou a ponta da fita até para facilitar o arranque aqui, né, Dário? Porque senão fica ruim até de pegar, ó. Então isso aqui é um teste bem bacana, que eu tenho uma pegada boa, bem firme, e fica fácil de entender essa diferença aí de ancoragem. E o rolete é muito interessante para isso, né? Isso, exatamente. Toda aplicação de fita adesiva, o adesivo acrílico, dado para face, ele é sensível à pressão. Então eu faço com que ele tenha 100% de contato com a superfície em todos os pontos do trecho da fita ali. Se ficar alguma bolha, algum trecho que não teve contato, porque apliquei com a mão ou com alguma espécie de aplicador, é nessa hora que elas aparecem e aí nós retiramos. Tá? Então não preciso aplicar uma força muito grande aqui. Somente uma pressão é suficiente. Você repara que ela já fica lisa aqui, ela já tira, expulsa boa parte do ar que está embaixo aqui, né? Isso, tá? Então nós acabamos de aplicar a fita, uma com primer e a outra sem, nós podemos fazer a... E deixa eu fazer uma pergunta aqui, Dário. Bolhas, apliquei, não fui tão preciso na aplicação e está cheio de bolhas. O que isso pode provocar nessa aplicação? Essa bolha, apesar de pequena, de início aqui, quando nós acabamos de fazer a aplicação, ela vai aumentar um pouquinho, tá? Isso. É importante retirá-la. E a melhor maneira de fazer isso, eu pego... Aqui mesmo eu estou vendo uma, tá vendo? Aqui eu estou vendo uma bolha aqui. Para nós aqui, isso. Então eu venho, ou eu faço um
pequeno furo. Sim. Dessa maneira aqui, apertando com a própria mão aqui, ela já sai. Isso, aqui a gente já percebe que só em espremer aqui a fita, apertar aqui, esse ar já saiu. Exato. Então, ou eu faço um cortinho aqui, ó, só puxo um pouquinho para trás. Não já libero aqui esse ar aqui, né? Exato. Ótimo, isso é importante porque temos que ter a certeza que eu não tenho ar nenhum preso aqui, né? Isso aí é prejudicial para a nossa coragem, né? Exatamente. Precisa garantir que todos os pontos estejam perfeitamente ali aplicados. Isso. E aí, vamos fazer esse teste aí para ver se tem alguma diferença com o Prime e sem o Prime. Lembrando que usamos a espuminha, né? Aqui, ó, a escovinha aqui, a abrasiva, né? Nos dois lados, usamos a limpeza normal dos dois lados, mas só um lado foi aplicado o Prime. O outro não, o outro só ficou no álcool. Então, eu creio que isso aí vai dar uma diferença aí considerável aí para a eficiência do Prime, né? Lembrando que nós acabamos de aplicar aqui isso. O primer e a fita sem o primer aqui. Sim. Quanto mais tempo passar, mais ela vai ancorando a nossa superfície. É bom você falar isso. O pessoal pergunta muito até em treinamento, Ricardo, a fita lá com calor, ela vai soltar, ela vai isso, pelo contrário, né? Ela tende a ancorar mais ainda, né? Conforme vai passando o tempo, né? Isso, com certeza. E não tem tempo de cura, ela vai curando todos os dias, ou tem? Na verdade, de imediato aqui ela já atingiu 50% da capacidade dela. Isso. Né? Dentro de 72 horas, ela vai atingir aí 90%, 100%. Sim. Tá? Qual que é um ponto importante que o pessoal sempre pergunta, principalmente na região um pouquinho mais fria, né? Sim. Quando atinge 10 graus, o adesivo ele tende a ficar mais rígido. Isso. Né? Então aí entra a importância do primer, Isso. entra a importância, tem pessoal que já tem um espaço reservado para poder aquecer tanto a chapa ou a próprio material aqui, para facilitar. Ela em si, né? Aí nós estamos falando de uma região mais fria, isso. Que a fita em si ela fica um pouco mais dura. O próprio né? adesivo. O adesivo, né? Já fica, adesivo, né? Isso não é nenhum problema, né? É só uma questão também de um cuidado a mais, como você exatamente. falou, de aquecer um pouco a pra fita, né? a superfície aqui. Ótimo. Então, quer dizer, o meu ambiente de instalação, ele tem que ser preparado para essa situação de uma área mais fria, como o sul, alguma coisa do gênero, né? Assim como o pessoal precisa ter um local reservado para evitar poeira, essas coisas assim, também para quem trabalha mais na região fria. E falando da poeira, Dário, é bom lembrar que a obra seria um lugar menos indicado para fazer isso, né? Isso é uma verdade. É uma verdade que às vezes a gente vê que muitas das vezes não é respeitado também, né? E isso prejudica de muito. O que adiantou a gente fazer essa limpeza com álcool, passar o Prime, se a poeira, eu tenho um cara aqui amassando um teto dentro de uma obra e a poeira caindo nessa chapa. Já está sujando novamente. Já sujou tudo, já né? Está prejudicando a minha aplicação. Então é um cuidado que tem que ser respeitado, considerado nisso aí, né? Exato. Isso. Então estou curioso aí. Vamos saber isso aí. Deixar você puxar. Vamos começar por qual? Graus aí. Pode ser com grau ou vai puxando ela aqui? Para cima mesmo? Tá, segura a chapa aí. Exatamente. Eu tô tendo uma dificuldade. O line está saindo. O line sai. Mas a fita aqui eu tô tendo uma dificuldade. Eu vou até separar o line aqui, até para poder ficar bem visível o quanto eu tô fazendo de força aqui nessa fita. Aqui, ó, eu tô arrebentando ela, tô tendo dificuldade aqui, ó. Eu tô vendo que ela tá com bastante pressão. Bem presa aqui, eu tô fazendo bastante força nela, né? Bastante força. Tá? É isso aí, tá muito claro aqui, tá? Como nós dissemos, acabou de ser aplicado. E só tá com 50% da capacidade dela ainda, né? Quer dizer, ela tem mais 50% para ancorar. Né? Fica muito claro a força que eu estou exercendo aqui, Quanto mais tempo passar, o tanto que ela está esticando aqui, ó. Quanto mais tempo passar aqui, mais força será exigido para tentar essa tentativa. E vamos ver essa daqui como é que tá? Vai lá. Essa daqui eu tô curioso aqui, ó. Nossa. Parece até. Fez muito ou pouca força? Não tem força nenhuma, pô. Eu botei força demais aqui. Ficou um negócio meio até assustador, posso dizer. Que eu também não esperava isso, tá? Esse teste. Exatamente. Você me falou desse teste por telefone. Sim. Né? E eu falei, Dário, precisamos fazer isso ao vivo ali pro pessoal e tal. Mas, gente, aqui, ó, não ficou um excesso de fita ali. Nada, tá? E isso aqui fica muito comprovado que às vezes você está investindo na fita certa, investindo na chapa certa, mas por um detalhe mínimo de uma aplicação de um prime, quer dizer, um cuidado, a gente pode ter um descolamento dessa placa. Exatamente. São informações que na prática do dia a dia é importante considerar e colocar, fazê-la ali para, igual nós comentamos, uma aplicação permanente.
segura, né? Sim, não precisar mais voltar lá. Exatamente. Frente à informação nenhuma. E Dairo, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre também a importância das espessuras, sim, mas antes eu queria falar um negócio. É bom lembrar que se numa situação dessa que colocou o Prime e precisar tirar essa fita, essa seria a situação menos indicada, né? Porque para tirar, você vai arrebentar ela, você não vai conseguir. Nesse caso aqui, ó, se você colocar ela nesse sentido aqui, ó, você consegue tirar ela da maneira correta. Mas quando eu venho pro arranque, que nem eu fiz ali, ó, ela vai arrebentar. Aqui, ó. É isso mesmo, é a aqui, melhor ó, maneira de tirar a maneira correta seria essa daqui, ó. É. Aí ela foi preparada para sair assim, dessa maneira. Então, repara a diferença aqui que a gente está trabalhando. Tanto uma retirada numa aplicação errada, isso, né? É. E aqui para cima, esquece. Eu vou ficar arrebentando ela, como eu arrebentei em vários pontos aqui, e não vou ter muito sucesso nessa retirada. Agora, o Dairo, isso aqui ficou muito claro que o Prime, ele é imprescindível, né? Não tem nem mais o que questionar. Mas nós estamos falando também de... Tem uma confusão muito grande no mercado. Eu uso o quê? Eu uso a fita 1.1, 1.5, 1. Alguma coisa. Isso. Quando eu devo mudar de uma fita para outra? Tá. Olha só, o pessoal utiliza muito hoje a 1.1, né? Isso. Falando de espessura, sim, seja independente da largura 12 ou 19, sim, a espessura é muito importante e tem as suas considerações que precisamos levar em conta na hora de fazer um projeto ali, uma fachada. Certo. Então a 1.1, Ricardo, ela é indicada mais para uma chapa em medidas de 1,5 por 1,5. Tá? Estamos falando de uma área quadrada, 1,5 por 1,5. Então já é um painel falando considerável chapa, já, né? Da chapa com isso, medidas de 1,5 por 1,5. Isso. Agora, falando em altura do prédio, no máximo até 4 metros. Ah, então peraí, vamos separar essas informações. A 1.1, chapas até 1,5 por 1,5, sim, considerando que a gente vai levar isso até que andar? Até 4 metros de altura ali. 4 metros de altura, não são 4 andares, né? Vamos deixar isso claro, né? Isso. Até 4 metros de altura. Então, uma comunicação visual super tranquila, num espaço aí de 3 metros, uma loja, seria sem problema. Aquela frente de loja, frente de farmácia, uma padaria. 1.1 atenderia muito bem. Isso. Tá? Agora, acima disso aí, eu já entraria com uma espessura de 1,5, 1.5, né? Isso. Com uma chapa, obviamente, maior e até 4 metros também. Sim. Tá? Qual que é a diferença aí de espessuras? Tá? 1.1, 1.5 ou 2.0, né? Que já é um prédio um pouquinho maior. Sim. Tá? Falando em alturas ou também em chapas. É que tanto a estrutura ali da chapa que segura, faz a fixação do ACM também do prédio, vai ocorrer ali a dilatação, né? Isso. E além, juntando com a pressão de vento. Isso. Então, quando eu utilizo uma espessura muito pequena, igualmente a 1.1 que foi citada aqui, sim, ela não vai ter um corpo, uma estrutura para trabalhar atendendo essa movimentação, a dilatação do prédio. E são dois produtos, 3, né? Prédio, substrato ali, porque pode ser uma armação de ferro ou alumínio, mais a dilatação da chapa, né? Ela vai se movimentar principalmente se a chapa for a partir de 1,5. Isso. Né? Aí ela vai ter a movimentação dela ali, vai ser uma chapa grande, e quando eu tenho uma espessura muito pequena, ela não tem corpo suficiente para trabalhar acompanhando ali todo esse movimento que nós comentamos aqui. Sim. E aí que entra uma espessura maior, de 1.5, 2.0, permitindo trabalhar acompanhando ali toda a movimentação, a dilatação da estrutura, igualmente do prédio que nós mencionamos aqui. É nesse momento aí que às vezes acaba soltando algum ponto da chapa, né? Porque houve a dilatação, a movimentação da estrutura aí do prédio, quando eu apliquei 1.1 na espessura. E aonde ela não seria indicada para tudo isso. E lembrando que a estrutura nem sempre tem uma 100% de planicidade. Isso aí realmente. Além da dilatação, mais importante é a falta de planicidade ali, que a fita com espessura maior acaba atendendo, né? Se eu tive uma falta de planicidade, tendo uma espessura maior, ela acaba compensando, né? E garantindo adesão, ancoragem dos dois lados, na chapa e na estrutura. Entendi. Então, tem muitas pessoas, muitos aplicadores hoje, trabalhando logo com 1.5 na espessura. Fica intermediário aí, né? Porque aí ele fica mais à vontade. Isso. Quando ele tem uma obra pequena, um projeto pequeno, né? Falando de altura e medidas da chapa. Isso. Quando ele tem uma obra com altura maior Isso. e medidas maiores da chapa também. Ele não precisa ficar sempre calculando. Isso, exatamente. Né, com qual espessura ele vai trabalhar. Porque na correria,
ele pode passar batido ali e levar 1.1 para uma obra grande, né? Isso. Falando em altura e medida da chapa. Então, vamos entender o seguinte, se a gente está falando de uma obra de frente de loja, onde nós temos 3 metros, 4 metros, mesmo se ele estiver usando então quadros de 1,10 m, 1,20 m, o 1.1 vai atender perfeitamente esse projeto. Que eu vou dizer que talvez seja um grande público nosso do mercado, né? É a maior parte hoje. E eu creio que até a fita mais vendida também, né? Sim. Mas aí nós estamos falando de obras abaixo de 4 metros e quadros que você citou até 1,5 m por 1,5 m. Quer dizer, se ele estiver colocando 1,20 por 1 por 1, ele está super seguro em relação a isso. Isso com 1.1, né? E vamos dizer que se a gente suba um pouquinho mais essa altura aí, sei lá, 5 metros, 6 metros, e esse quadro dele também for reduzido, também dá para a gente ter uma economia nessa fita? Ou é interessante, passou de 4 metros, independente do tamanho do quadro, a gente já indicar 1.5 para esses projetos? Considerando se for um limite até 5, 6 metros, como você comentou, Isso. com chapas menores do que foi mencionado aqui, de Sim. 1.1, a 1.1 ainda atende, né? Isso. Porque é uma chapa leve, Isso. ela não vai permitir tanta movimentação ali, então entendemos que o corpo dela, a estrutura da fita vai trabalhar legal ali e garantir a ancoragem sem nenhum problema. Certo. Agora, se for nessa altura aí, com uma medida de chapa maior, acima de 1.1, ele já é o suficiente, 1,5 já é suficiente para ele. Então, como você falou, acaba a 1,5 sendo até especificada, né? Para poder não ficar esse cálculo, será que eu posso será que eu não posso? Hoje no mercado, o carro-chefe é que mais é utilizado, mais vendida para a gente lá, é 1.5, né? Isso. Já está com o pezinho ali na construção civil. Isso, então, perfeito. o pessoal está trabalhando com chapas grandes aí, alturas acima do que foi citado aqui, tá? Porque ela tem uma estrutura, as chapas em si no mercado, ela não é tão grande, né? Isso. Para a gente lá não chega pessoal com projeto de chapas com 2, 2,5. É difícil, né? Aí é um projeto muito específico, Isso. um projeto especial, onde nós até indicamos ali a 2.0. Sim. Então, vendo que o mercado trabalha com uma medida de chapa não tão grande, também não tão pequena, fica mais intermediário, Isso. a 1,5 tem sido o que mais tem atendido as obras. Legal. E como que seria o nosso instalador que está assistindo o vídeo agora, que vai fazer uma obra daqui a uma semana e ele está com essa dúvida que tipo de fita utilizar? Ele entrando em contato com a Adélia, ele consegue no setor técnico passar o tamanho da chapa, passar a altura dessa e eles informarem a especificação certa dessa fita? Exato, consegue, principalmente na espessura que nós comentamos aqui e também na largura. Nós podemos passar todas essas informações para eles ali. Sim. E também até outros, considerando os projetos que ele já fez para ajudar, independente de qual seja o projeto dele, para ele estar preparado ali para fazer da melhor forma possível. Então fica claro que de maneira nenhuma o nosso instalador precisa ter dúvida. Ele pode entrar em contato com a Adélia dá essa informação para ele tecnicamente, passa qual é o distribuidor que ele vai adquirir o produto, que produto que ele tem que adquirir, para ele fazer uma instalação segura e poder passar também essa confiança para o cliente dele. Exatamente. Ele pode sim nos contatar lá, nós podemos acompanhar ele, passar toda a informação necessária. Ótimo. Se tiver mais alguma dúvida antes ou durante o projeto ou a obra ali, poderá contar conosco lá, que nós estaremos disponíveis para assessorá-lo no que ele precisar, no produto ou na aplicação. Né? Então, pessoal, eu estou aqui com o Dário, né, técnico da Deri, e eu te confesso que eu sempre digo que todos esses vídeos a gente, eu aprendo mais do que ensino, creio eu, porque eu aprendo muito com todos que visitam a gente aqui. E fica muito claro que todo e qualquer serviço, né, todo fabricante tem a sua especificação técnica, ele orienta aquilo dali da melhor forma para que você possa fazer uma instalação segura. E o Dário comentou aqui com a gente, o setor técnico está lá, o Dário, toda vez que eu tenho dúvida, eu mesmo consulto o Dário, está à disposição para tirar essa dúvida de vocês. Então não faça uma aplicação na dúvida. Eu acho que essa cabe. Né, Dário? Eu acho que essa informação junto a vocês não tem limite, o cara pode ligar na primeira obra, na segunda, na terceira. Eu acho que a Adélia ela até prefere, né, investir esse tempo para que o produto seja aplicado da maneira correta, não é isso? São informações importantes, porque como demonstramos no vídeo aqui, ele também experimenta na prática toda a diferença ali que faz, considerando essas informações, utilizando o primer, considerando uma espessura legal ali, que vai atender.
vai ter, igualmente nós falamos aqui, uma aplicação segura e permanente. Não voltará na obra lá para refazer nenhum trabalho, fazendo o que nós indicamos aqui. Legal. Hoje a gente encerra mais um Falando de Negócio com o Ricardo Câmara. Espero que você tenha gostado do vídeo. O Dário está fazendo algumas visitas técnicas no Rio de Janeiro e como a gente sempre faz, a gente vai lá e rouba um tempinho deles. Ele veio aqui com o maior prazer. Muito obrigado, Dário, por estar aqui na nossa casa. E foi um prazer muito grande. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, mostre esse vídeo para o seu cliente. Será que o seu cliente sabe a importância de usar todos os materiais conforme a norma técnica exige? Passa isso para o seu cliente e se esse vídeo der muita visualização, muito compartilhamento, quem sabe se eu não convido o Dário aqui para a gente fazer também uma de fachada glaze, Dário? O que você acha? Com certeza, então, uma boa. É um desafio aí, né? Então, muito obrigado por assistir a gente, por dar essa audiência para a gente e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço.